Estamos aqui de volta, aguardando as pessoas entrarem e vão entrar novamente para a gente continuar a segunda parte da nossa entrevista. Oi, Oi. Ivan. Oi. Estamos aqui. Pronto, agora nós não precisa ficar nervoso com o horário, podemos continuar então nossa conversa que estava tão boa. Vamos lá, você estava concluindo, desculpa, eu acho que eu até te interrompi. Eu estava dizendo da riqueza de detalhes, da riqueza de meandros, da riqueza de partículas, da riqueza de coisas que uma vida afetiva tem, né? Ela tem tudo, ela tem tudo. Ela tem vida, tem morte, ela tem ganho e perda, ela tem confusão, ela tem paranoia, ela tem tudo. A vida afetiva é o compêndio do que é o nosso psiquismo, que a gente joga em cima do outro. Tá? Ivan, deixa eu te fazer uma pergunta difícil, mas você estava mencionando, claro, que tem de tudo, tem inclusive casais se separando. Mas, no entanto, a gente tem, acho que é um assunto que tem preocupado muito, tem se falado muito justamente do aumento das relações abusivas, da violência doméstica, que você já mencionou aí, Sim. que não é, inclusive, não só contra as mulheres, não é só contra mulheres, mas também com idosos, crianças e tal. Nem todo mundo pode se separar, né? Eu já ouvi também de colegas, inclusive, mencionando, agora não dá para se separar, agora não tem condição, como que a gente vai separar numa pandemia? Uhum. E além disso, a gente sabe que muitas, né, pessoas, aliás, boa parte daquelas que sofrem esse tipo de abuso, permanecem na relação, às vezes por vínculos neuróticos, mas às vezes por condições materiais muito difíceis mesmo, né? Que no caso dessa pandemia se intensificam. Como lidar, como fazer para lidar com esses abusos de poder nessa situação de quarentena? Eu sei que é uma pergunta difícil, mas o que você sugeriria, o que você poderia falar para a gente sobre isso? Uma das coisas que mais tem me surpreendido, né? Eu estou de quarentena, estou em casa, eu tenho uma clínica onde eu atendo das 7 da manhã às 9 da noite, e às vezes eu nem almoço, né? E a minha clientela maior são as vítimas mais terríveis da vida afetiva dos adultos, são crianças e são adolescentes, tá? Com problemas severos, com problemas graves, e muitos deles, às vezes, um dos pais substitui o parceiro pelo filho, faz uma aliança, um vínculo doente e tal. Um dos sujeitos de quem eu tive a honra de ser aluno durante um tempo, que me ensinou a entender sobre vínculos. O vínculo tem um estudo muito profundo, o vínculo, o duplo vínculo, que é o vínculo que faz aparecer a psicose na criança, no adolescente. Eu acho que, se der tempo, a gente fala aqui. Mas ele dizia que ele usava um termo de Freud, que é a neurose compensada no outro. Então, eu vou falar do início de uma relação afetiva, tá bom? Não esqueça do exemplo que eu dei aí do guarda-roupa da esposa aí, tá? Então, eu tenho um sujeito que tem uma história de vida, onde a maneira pela qual ele foi cuidado foi em cima de uma emoção chamada medo. Então, não sobe aí que você cai, não tome isso que você morre, cuidado para atravessar a rua, não vai sozinho em tal lugar, enfim.
E ele tem muito medo, e ele tem medo de coisas, ele já é um adulto, tem 26, 25 anos, ele tem medo. E ele tem medo quando ele escuta barulho, ele mora num apartamento, é um estudante ou já está trabalhando, e ele escuta barulho quando estala a janela, ele fica com muito medo, não levanta, se cobre. Eu fiquei preocupado. Então, a Maria é uma menina que tem muito mais medo que ele. De maneira que, agora eles estão namorando, estão morando juntos, se casaram, né? E imagine uma cena assim, eles estão morando numa casa e o cachorrinho latiu no quintal e ele pensou que poderia ser um ladrão. E ela já tem certeza que é um ladrão. Como ela tem mais medo que ele usa o medo dela para se fortalecer e vai até o quintal lá ver se acha o ladrão. O medo dele sumiu enquanto ele estiver com ela. Aí ela morre, ou ele se separa dela e o medo dele volta. E ele precisa encontrar, como o vínculo se repete, alguém que vá também compensar isso nele. Alguém que tenha mais medo das coisas do que ele. Então, esse é um exemplo bem simplista, bem banal também, mas para a gente poder entender essa formação do vínculo, uma das coisas que unem as pessoas. Tá? Então, ele vai viajar, ele está num hotel e ela não está. E aí a falta dela, a ausência dela traz para ele um desconforto e ele percebe como ele queria que ela estivesse aqui porque ele a ama muito, mas na verdade ela é aquilo que compensa o medo que ele sente, que é inconsciente e que ele nunca, se ele não for ajudado, ele nunca vai perceber isso. Então, como que a gente vai responder uma pergunta como a sua? Como as pessoas podem perceber coisas tão sutis, tão perigosas, tão terríveis como essas? Impossível. Sem ajuda é impossível. Sem uma consciência aí mais elaborada é impossível isso. Então, em épocas de pandemia, acontece tudo. Acontece tudo, como eu disse, de repente a descoberta de algo ruim, poxa vida, realmente eu não gosto desse homem. Ou a descoberta de algo que, nossa, que homem maravilhoso que eu tenho, ele veio me ajudar na cozinha, está ajudando a cuidar dos filhos e tudo mais. Eu nem sei se eu respondi sua pergunta direito, acho que está faltando uma parte dela. Não, porque eu acho que é difícil responder mesmo, não sei bem se tem uma resposta, né? Como a gente pode se proteger dessas relações abusivas, essas relações de poder no contexto de pandemia. Acho que algumas Então, pessoas têm assim, mais instrumentos para isso, outras têm menos possibilidades, tanto acho que pela constituição psíquica delas, que eu acho que é isso que você falou, ou às vezes pelas condições materiais mesmo das suas existências, né? O professor, autor que eu falei agora há pouco, infelizmente já morreu, chama-se Ronald Lang. É um psiquiatra inglês, era um psiquiatra inglês, tem muitos livros, né? O livro mais bonito dele é um livro poético que se chama Notes, Laços, Nós, né? Os nós que ligam. Então, Lang dizia assim, gato casa com gato, cachorro com cachorro, gambá com gambá. Então, quando duas pessoas iniciam uma relação, se ela continuar, porque às vezes duas pessoas se conhecem, acham que se gostam, ela é bonitinha, mas
não sei o quê, e daqui a pouco acaba. Acaba no final de semana, acaba na primeira cama, acaba logo. São relações que não continuam, porque não houve essa identificação. Mas quando você tem, existe uma patologia em psiquiatria que a gente chama de o perverso narcísico. O perverso narcísico é o abusivo. É esse abusivo. Para ele começar a conviver com alguém, depois daquela primeira semana de amor, vou pôr uma semana o prazo do amor, 7 dias, 8 dias, depois começa outras coisas, tá? Então é o prazo curto do amor. Quando o afeto começa a acontecer, o apego e o medo da perda, a falta, você vai imaginar que para esse perverso narcísico construir uma relação de vínculo, de afeto com alguém, é porque este alguém cabe dentro da patologia dele. E tanto que você vê mulheres, muitas mulheres que vivem relações abusivas, apanham, ficam roxas, e não, muitas delas, grande parte delas, Ana Paula, não vai à polícia, não vai ao Ministério Público, não vai à Delegacia da Mulher. Algumas vão e de repente percebem que daqui a pouco a polícia vai bater na casa dela, vai levar o marido lá para fazer uma oitiva, um depoimento qualquer, ela vai lá e retira o BO, ou pede para o BO ser guardado lá durante 6 meses, arquivado, porque o medo de perdê-lo ficou maior do que o medo do abuso que ele faz com ela. Então, quando a gente vê a história dessa mulher, a gente percebe que o vínculo que tatua a alma dela, o vínculo que marca a alma dela, é um vínculo onde ela tinha uma vida também, onde alguém abusava dela, uma mãe má, uma mãe agressiva, narcísica, perversa, um pai, enfim, o irmão mais velho. E aí a gente vê que há algo que os une. Há algo que os une. Às vezes há um flagrante e a polícia entra na casa com os gritos dela e ela defende o marido. Ela não... mas ela tem medo dele? Não, ela tem medo de perdê-lo. E é isso que fica difícil, às vezes, meus amigos promotores, meus amigos policiais, minhas amigas advogadas, é difícil mostrar isso para eles, que há em jogo algo mais que o fato, algo mais que aquela agressão, algo mais do que aquele abuso. Então, eu me lembro de um caso que me foi trazido por uma amiga promotora, de uma moça que, de repente, o marido chegava em casa, rasgava o pijama que ela estava vestindo e a estuprava. E as pessoas ficaram sabendo porque ela confessava isso para algumas amigas, vizinhas e tal, e as pessoas começaram a ficar preocupadas. E, de repente, aparece uma outra história no meio desse caminho, que algumas vezes ela punha uma roupa sensual e ficava andando pela casa e ele chegava. E quando ele chegava, ele se enlouquecia, porque era uma pessoa com problemas sexuais severos, imagina estuprar a mulher que está lá na casa dele, e aí ele estuprava. E aí, vendo o caso, conversando com ela tinha um prazer nisso. Embora ela se queixasse, ela tinha um prazer nisso, porque foi assim que ela tinha 6 irmãos, ela é a caçula, e ela era estuprada pelos irmãos aí durante a infância toda, até o início da adolescência, quando isso parou. Então, assim, como eu disse, a riqueza da nossa vida afetiva, a riqueza da nossa sexualidade, a riqueza da nossa amorosidade, ela é extensa, ela é
infinita, é um universo assim enorme, aonde tudo cabe. Tudo cabe, tudo. Vamos falar um pouquinho de mais uma Então, aparência. só concluindo essa coisa do abuso, que complementando um comentário de alguém aqui, entendo o que você está falando, que muitas vezes esses abusos expressam encaixes, né? Encaixes de ambas as partes, mas são encaixes muito perversos também, porque Sim, não há sim, simetria de poder, né? sim, Nesses encaixes. sim. Ainda que né, o que faz o abuso e o que sofre abuso possam ter ambos ali a necessidade do jogo, desse jogo, esse jogo machuca mais um, né? Ele é mais perverso, pode levar inclusive à morte de Sim, um deles. sim, sim, E alguém comentou aqui também que às vezes essa dependência emocional, ela também às vezes se associa a uma dependência também material, né? Uma dependência sim, é isso. Então, como eu disse, a riqueza é grande. Muita gente vai ficar com o marido abusivo ou com a esposa abusiva porque depende financeiramente, tem filhos. Então, assim, todas as condições são viáveis. A mais terrível é essa onde há uma conexão entre um e outro. Essa é a mais terrível, a mais difícil de lidar, a mais difícil de tratar. Eu vi aí, por acaso, alguém perguntou como é que se pode ter medo de alguém que causa medo, de alguém que causa dolo em você. Como é que você pode ter medo de perder? Porque o vínculo, então deixa eu voltar um pouquinho, que é uma coisa difícil de entender. O vínculo, ele é eterno, ele é eterno. Uma vez formado um vínculo afetivo, ele vai se eternizar em todas as relações que nós tivermos na vida. Ele vai ser sempre o mesmo vínculo, ele não muda, a não ser com um trabalho analítico profundo aí. Então, eu vou contar uma outra história de uma relação, a loucura do afeto. A loucura do afeto. A base da relação afetiva é o medo, não o apego. O medo faz com que o apego fique viável. Né? Se não há o medo, qual é o contrário de afeto? O contrário de afeto é indiferença. Entende? Mãe, eu vou sair. Tá bom, filho. Percebe? Vamos pensar numa mulher normal. Mãe, eu vou sair. Onde é que você vai? Com quem que você vai? Percebe? Que é o jogo do afeto. Então, eu vou contar uma historinha assim, rapidamente, de um casalzinho onde tem lá um menino que se apaixona por uma menina e eles começam a namorar. Mas ele sai com os amigos no final de semana, ela não liga. Às vezes ele combina de vê-la, marca, e ela fala, não, hoje não, vem amanhã. E aí ele começa a ficar mal, porque ele acha que gosta muito dela. E ela trata um pouco com indiferença isso. E um dia, essa menina está chegando a Páscoa, e ela vai viajar para a casa da avó, em outro estado, passar a Páscoa com a avó, e ele vai ficar na cidade. E nas vésperas da viagem dela, ela chega para ele e diz assim, olha, eu gosto de você, eu gosto do nosso namoro, mas eu vou pedir uma coisa para você. Nunca, nunca me traia, porque essa é a coisa que mais dói em mim e que mais medo eu tenho. Aí ela viaja. E ele sai à noite com os amigos dele e dela. Bebe um pouquinho lá no barzinho, começa a se aproximar de uma amiga dela e fica com essa menina, beija essa menina. E você imagina que alguns segundos depois, o Instagram, o WhatsApp, o Facebook já contaram para o mundo o que aconteceu. E ela, lá no outro estado, na casa da avó, recebe a notícia do que aconteceu com ele.
e ela volta ferida, mal, se sentindo muito mal, triste, e diz para ele: mas eu falei para você que a coisa que eu tenho mais medo é que você me traia. E aí começa a ficar com ele o tempo todo. Cuida, afetiva, quer ver o celular dele, e ele fica muito feliz, porque é o que ele mais queria. Então, o que aconteceu aí do ponto de vista analítico? Ele usou inconscientemente, Ana Paula, não foi premeditadamente. Ele não é um psicopata, é um menino amoroso, é um menino afetivo, que estava se ressentindo da falta de afeto dela. Ele usou inconscientemente aquilo que provoca medo nela para poder trazê-la de volta para o vínculo afetivo dos dois. Olha que loucura. E aí, às vezes, eu fico escutando as pessoas e vejo quantos jogos inconscientes as pessoas fazem para que o outro continue tendo medo de perder, que é a parte da equação afetiva mais forte, percebe? Mais forte. Quantos meninos aí, coitadinhos, que a namorada diz que vai deixá-lo e ele ameaça suicidar, percebe? Para provocar medo nela, culpa. Então, assim, como disse, esta fauna humana, ela produz centelhas de coisas afetivas de toda espécie que você possa imaginar, de toda maneira que você possa imaginar. Isso. Somos muito complexos, somos muito difíceis. Sim, somos muito difíceis. Ivan, voltando aqui à nossa situação da pandemia, eu queria te fazer uma outra pergunta que eu acho que aflige também muitas pessoas. A gente está falando de relações amorosas, relações de afeto, e como é que ficam aquelas pessoas que se encontram sozinhas nesse contexto? Quer dizer, como lidar com a solidão nesse período de quarentena, de Congelou um pouquinho, eu acho que eu não escutei só a última palavra, mas como lidar com isso, né? como lidar com a solidão? Para quem está sozinho nesse contexto de isolamento. Tá. Então, a questão primeira é por que está havendo essa solidão? Então, essa solidão pode ser porque houve uma separação e não houve mais tentativas de repetir esse vínculo. E aí as pessoas estão sozinhas, houve solidão porque saiu da casa dos pais, os pais moram em outro lugar e está sozinho. Então, às vezes existem solidões, a solidão escolhida, que é uma maneira de eu viver comigo e não correr o risco de sofrer. Então, assim, como vocês estão vendo, o afeto, ele traz muito prazer, mas traz dor também. Entende? O afeto, o amor não é linear, o afeto não é linear, ele é complicado, ele é bipolar, ele traz, às vezes, o melhor momento de um casal é depois que eles brigam horrivelmente. E aí um consegue pedir desculpas para o outro, e aí eles se amam de uma maneira intensa como nunca se amaram até a próxima briga. Percebe? E às vezes eles se acostumam com isso. Brigar para poder ficar bem. Brigar para poder ficar bem. Que é uma relação de presença e ausência e afetiva também. A solidão, então, depende de por que essa pessoa está sozinha. Às vezes é uma escolha. Pessoas que viveram vínculos complicados na sua história e tentaram fazer vínculos na sua vida e sofreram. Às vezes a solidão é uma escolha, que se eu não tenho, eu não perco. Percebe?
E aí tem gente que suporta isso sem entrar em depressão, sem entrar em melancolia, vive bem consigo mesmo, porque o medo da perda é tão grande, e como já houve perdas, a solidão faz com que isso se aquiete dentro dele. É triste a solidão, mas seria pior ter alguém tentar ficar feliz e perder, que é um pouco da história que essa pessoa teve. Às vezes a solidão mas não consegue. Então, existe um quadro que não é uma doença, é uma defesa neurótica muito intensa, que a gente chama em psiquiatria de distimia. O que é a distimia? A distimia é primeiro, ela é um quadro que acontece só com crianças saudáveis. A distimia começa entre os 4,5, 7, os 4,5 e os 8 anos de idade. E ela existe, ela é formulada, ela é formada. Porque, então, imagine assim, uma criança está muito feliz. Hoje é aniversário dela, ela está muito feliz e ganhou um presente na madrinha, pegou o presente. Ela é uma criança saudável, uma criança sadia, tá bom? Ela não tem resquícios de doença. Ela correu para a cozinha para mostrar o presente que a madrinha trouxe e a hora que ela entra na cozinha, ela vê a mãe no fogão, mexendo um brigadeiro e chorando. Imaginou a cena? Neste momento, ocorre algo que faz com que essa criança associe o seu imenso prazer a um sentimento de perda. E aí, essa criança, esse é o vínculo que vai fazer a formulação dela para o resto da vida. Essa criança está na escola, agora com 10 anos, é uma boa aluna, é uma menina que faz uma redação maravilhosa, a professora lê a redação dela, elogia a redação dela para a classe. Gente, olha o que a Clarinha escreveu aqui. E ela fica muito feliz pelo elogio. Quando ela percebe que ela está feliz, ela começa a desmanchar o feliz e começa a pensar, está elogiando só para me agradar, aí qualquer um escreve isso e pum! Essa Clarinha agora tem 15 anos, começa a se apaixonar pelo Juninho, que é o menino mais bonito da cidade, da escola e do mundo, e do universo. Começa a se apaixonar por ele, mas não conta para ele. Ela conta para uma amiga, que conta para outra amiga, que conta para o Juninho, e de repente o Juninho se interessa. Ele é carente, né? Nossa, alguém gosta dele, uma menina bonita que nem a Clarinha, inteligente que nem a Clarinha, e ele se aproxima dela. E ela, que só gostava dele na ausência, agora começa a gostar na presença, ela fica muito feliz, muito feliz. E aí ela acaba com o namoro com alguém que ela estava gostando muito e que trazia essa coisa feliz para ela. Existem muitas pessoas que durante a segunda infância, dos 4,5 aos 7, aos 8, situações, a avózinha morreu e ninguém contou para essa criança. Aí o pai e a mãe desaparecem por 2 dias, ela fica na casa da vizinha, vê que alguma coisa está estranha, está errada, aí os pais voltam, dali uma semana, alguém conta para ela que a vozinha morreu, e ela não teve a chance de ver a vozinha, de se despedir, fazer o luto da vozinha. Só que daí ela se cala. E todas as vezes que ela tiver uma coisa boa acontecendo com ela, ela vai tentar desmanchar. Existem muitas pessoas distímicas no planeta, aqui no nosso país, às vezes nem são diagnosticadas como tais, às vezes
recebem diagnósticos errados como bipolaridade, mas são distímicas só. São pessoas em sofrimento. Agora imagine você, eu entro em sofrimento quando eu tenho algo bom. Eu estou no meu emprego, sou um bom funcionário, estou bem, de repente eu ganho uma promoção. E fico muito feliz e daqui a pouco eu começo a sentir vontade de trocar de emprego. Percebe? E as pessoas, nossa, mas o que ele fez? Ele estava tão bem. Então, assim, a solidão, às vezes, é uma escolha para essas pessoas. Porque há uma dificuldade delas entenderem que o que elas vivem é o resultado de um algo, de um cenário, de uma cena, de um evento que aconteceu muito precocemente, que fez com que elas montassem o vínculo afetivo através disso. Então, assim, a solidão é horrível, a solidão é terrível, mas há quem a escolha. Há quem tem que vivê-la aí porque não tem outra escolha e sofre muito e existe aquele momento, nós estamos falando das relações amorosas, existe aquele momento em que o casal, para se ressignificar, precisa fazer coisas materiais. Então, às vezes, a gente encontra aquele casal que está casado há 8 anos e já mudou 6 vezes de casa. Porque daí a casa nova os empolga e eles vão lá fazer coisas até que a casa também deixe de ser um desejo comum aos dois. E aí o risco deles terem um filho e esse filho, depois de um tempo, também deixar de ser um desejo. E aí eles terceirizam esse filho e aí complica muito. Mas assim, a gente poderia falar 1 ano inteiro, 2 anos ou a vida inteira sobre vínculos afetivos, relações amorosas, relações afetivas, porque é o maior desafio humano desde que esse homem ficou em pé. É o maior desafio humano. Imagine lá na Idade Média que aquelas mulheres eram obrigadas a se casar com quem os pais escolhiam, até os anos 40 era assim. Um machismo absoluto, e depois que tudo mudou, que a mulher ganhou espaço, começou a votar, começou a trabalhar, nada mudou, percebe? As relações afetivas, elas não ficaram melhores, ao contrário, elas ficaram piores, porque a gente começou a perceber como é difícil a gente conhecer o outro, por mais tempo que a gente passe junto. Como é difícil conhecer o filho. Às vezes a mãe do amigo do filho sabe mais do nosso filho do que nós mesmos, né? Então, esta coisa, esta loucura que é o ser humano, traz, assim, sustos, traz algumas coisas para a gente, como o que a gente está falando agora, muito difíceis. Então, compreender tudo isso, pensar em tudo isso, é pensar de onde nós viemos. Então, uma criança precisa ter um bom primeiro ano de vida, com uma mãe amorosa, presente. Eu estava discutindo isso segunda-feira com o pessoal do TRT, que eu tenho lutado muito desde o fim dos anos 80 para a licença maternidade ser de 1 ano, porque a parte mais valiosa da vida de um ser humano é o primeiro ano de vida. É quando uma criança, vivendo muito bem o primeiro ano de vida, onde tudo tem que ser igual, tudo igual, a mesma casa, a mesma mãe, o mesmo seio, o mesmo berço, os mesmos brinquedos, enfim, isto vai trazer para nós uma saúde mental, que a gente chama de self, que nos permite perceber os vínculos, quais são os vínculos que a gente usa para viver,
como a gente escolhe amigos, como a gente escolhe a namorada ou namorado, como vai escolher a parceira, a esposa ou esposo, enfim, e como vai escolher a profissão, como vai escolher. Então, mas é muito difícil falar para uma humanidade complicada. Você vê, na Alemanha, a licença maternidade é de 3 anos, porque eles respeitam a ciência. Na França é 1 ano e 4 meses, no Canadá são 2 anos de licença maternidade, porque eles incorporaram a ciência na vida das pessoas. Então, o número de divórcios, o número de feminicídios é muito baixo, é muito pequeno. A Alemanha quase não tem. Quase não tem. Não existe feminicídio na Alemanha da maneira como nós ouvimos todo dia, né? Então, porque a gente criou cabeças boas. Mas aqui, às vezes, como eu te disse, nem todo mundo nasce por um desejo. Às vezes as pessoas nascem por acidente. Às vezes nascem porque tem que fazer parte de um composto aí, casa, vaso, cachorro, piscina e o filho, entende? Um quadro. Então, assim, tudo começa aí, Ana Paula, né? E aí a maneira como nós criamos nossos filhos, a maneira como nós fazemos com que eles se vinculem a nós, às coisas, os limites que nós damos, né, para não criar gente narcísica. Então, tudo isso entra em jogo, né? É uma complexidade assim absoluta. Muito, né? Muito. Eu só estou escutando você falar e fico pensando quantas questões estão em jogo nisso tudo, né? Uhum. Mas, Ivan, a gente tem que caminhar aqui para a nossa conclusão. Eu queria te fazer uma outra pergunta, que tem a ver com essa da solidão, num certo sentido, mas tem a ver com um pouco dessa realidade contemporânea nossa. Que diz respeito a ver com a mediação dos aparatos tecnológicos, né? Que já é uma realidade bem antes da epidemia para muitos segmentos sociais, a forma de estabelecer, de Congelou sua vínculos. voz e eu não escutei. Desculpa, volta um pouquinho. Melhorou agora? Está me ouvindo? Estou te ouvindo. Eu estava falando com você que a mediação dos aparatos tecnológicos, aplicativos, por exemplo, já é uma realidade na relação amorosa e sexual de muitos segmentos sociais, né? Sim. E aí eu queria te perguntar, será que o digital é um caminho para a gente reinventar o amor aí nesses tempos de pandemia, quando os encontros presenciais não são mais possíveis? E se sim, que impactos possíveis, que impactos a gente pode imaginar que isso tem sobre a nossa psique, sobre a nossa subjetividade? Então, os aparatos tecnológicos, virtuais, eles facilitam a ilusão da presença. Como agora aqui, eu estou te vendo, você está me vendo, eu não sei se você está com perfume, eu não sei que vestido você está, e aí mas a gente está conversando sobre um terceiro aí, sobre um assunto. Imagine 2 namorados conversando, ou se mostrando, ou se masturbando, ou enfim. A realidade virtual, ela é a realidade da ausência. Porque, veja bem, eu posso escrever qualquer coisa numa mensagem de WhatsApp, de Facebook, eu posso escrever qualquer coisa, eu posso fazer uma declaração de amor maravilhosa para o outro que está distante, ou para 3 que estão distantes, ou para 10 que estão distantes. Mas deixa eu fazer um recuo para a história, eu gosto muito da história, a história é a história que nos ensina e a gente está desprezando isso. Vamos imaginar que nós estamos lá em 1950 e que 2 pessoas no carnaval se conhecem, né? E aí são de cidades diferentes e trocam endereços e começam a trocar cartas. Então você, não sei se todo mundo já viu ou imagina o que seja uma carta de amor.
Então, imagine o sujeito com uma caneta, caneta tinteiro ainda naquela época, né? A Bic não tinha chegado, e escrevendo uma carta que ele vai ler, às vezes vai amassar e vai escrever de novo. E daí, quando a carta estiver pronta, do jeito que ele quer que o espelho veja, o outro veja, ele dobra essa carta, põe no envelope, põe o endereço, vai até a agência de correios, e essa carta demora 8 dias, 10 dias na época, né, para chegar, e aí ele passa esses 8, 10 dias, mais os 8, 10 dias de receber a resposta, numa expectativa amorosa, num prazer assim indescritível, a expectativa de que o ausente se torne presente. E o que vai se tornar presente são cartas. E as cartas de amor, eu não sei se você sabe, foram os objetos mais guardados pelas pessoas durante os anos 20, 30, 40, 50, 60 e 70. Tem pessoas que têm coleções de cartas, com todos os namorados e namoradas que teve, né? Mas coleções de cartas. E era um namoro que durava muito tempo, porque era só ausência. A presença era naquele momento. Algumas meninas perfumavam a carta, que durava até chegar ao sujeito lá, ao namorado. Então, assim, imagine essa cena, né? Esse cenário trouxe para muitos casamentos montados em cima desse narcisismo e dessa afetividade de ausência. Hoje, você escreve uma mensagem, envia, se arrepender nos primeiros segundos, dá para apagar, aí a outra pessoa viu que apagou, não sabe o que escreveu, vai ficar paranoica, imaginando que talvez tenha escrito. Então, assim, essas relações que a virtualidade nos traz, elas não são afetivas, mesmo entre amigas, não são afetivas. Elas são narcísicas ao extremo. Imagine, eu escrevi uma coisa para você e fico esperando você responder, e você vai ter que responder alguma coisa boa para mim, porque senão eu deleto você, percebe? Eu tiro você da minha vida, eu tiro você do Facebook, tiro você do WhatsApp. Então, as relações virtuais, elas não trazem para nós essa relação de presença e ausência como a gente deveria. As relações virtuais trazem um sentimento narcísico muito forte, tanto que às vezes, em tempos de aula normal, as crianças, os adolescentes estão na escola, um perto do outro, escrevendo. Pondo figurinha, coraçãozinho, mãozinha e emojis, e não sei se você já viu isso. Uhum. As pessoas estão no restaurante, cada um no seu... E aí eu fotografo a comida que eu pedi, mando para um monte de gente. Narcisismo puro. Então, a virtualidade está nos tornando narcisistas. E está nos tornando isolados. Hoje um menino, ele entra lá no joguinho, no Fortnite, por exemplo, com mais 30, ou com mais 8, ou com mais 2, lá falando com os amigos, jogando, sem tocá-los, sem bater a mão na mão, sem conversar, sem... E o joguinho fica sendo o mediador das relações deles, que não são relações de amizade. São relações de continência ao jogo, mas não relações de pertinência afetiva, que é uma coisa muito perigosa. Infelizmente, hoje isso está se difundindo muito. Então, a virtualidade não trouxe ganho na nossa vida afetiva. Nem esses aplicativos aí de encontrar parceiro, aí a gente vê como... veja, né, eu vou me identificar. Nossa, essa menina pensa como eu, ela gosta disso, gosta do azul, gosta de não sei o quê, mas... ela pode ter falseado isso, porque ela tem que se mostrar narcísica, né? Ela põe a foto mais bonita dela, ou da amiga dela, né? Como acontece muito. Então, assim, o narcisismo, ele fica preponderante nas relações virtuais. Infelizmente.
É isso aí, Ivan. Olha, a gente tem que encerrar aqui, infelizmente. Foi mais uma vez uma aula, foi excelente É, te escutar. obrigado. E quem sabe a gente não traz você de novo aqui outro dia, Bom, né? obrigado. Obrigado, Ana. Obrigado Muito mesmo. obrigada mesmo, Ivan. Teve aqui vários comentários, infelizmente não dá para a gente comentar tudo, Leitores. Uhum. não dá para ler todos, infelizmente, mas respondendo uma pergunta aqui, a gente vai colocar essa entrevista no YouTube, vai estar lá disponível para quem quiser ver na íntegra, quem não conseguiu Tá, assistir, para quem quiser indicar para outras pessoas assistirem, para quem quiser tá bom. no YouTube. YouTube no canal do Memória da Eletricidade. Tá bom? Obrigado. Tá bom. Tá bom. Muitíssimo obrigado, Ivan, pela sua Obrigado a você. paciência aqui, da gente entrar, gravar de novo, uma segunda parte, mas foi Tá bom. ótimo e sempre te escuto. Obrigado. Tá bom? Obrigado, Ana. Obrigadinho. Obrigado mesmo. Obrigada a você. E a gente vai encerrando aqui. Até Tá logo. bom. Até logo.